Olá pessoal, eu sou Oswaldo Marque, bem-vindos a mais um projeto Watchlist aqui no meu canal. Eu achei ótimo que depois do vídeo do Ben-Hur, várias pessoas vieram me mandar mensagem falando dos filmes que estavam na minha watchlist. Espero que você assista Páprica. Espero que um dia saia Street Fighter do Van Damme. Aí eu taco sorteio pro próximo vídeo e sai Quincas Berro d'Água. Acho que ninguém esperava por essa, nem eu esperava por essa. Minha watchlist acho que pode ser dividida em 3 categorias. Tem os clássicos que eu nunca vi, tem os filmes que eu marquei pra ver por algum motivo específico na época, mas eu já não me lembro qual é esse motivo, e tem os filmes que eu quero ver de meme. Quincas Berro d'Água eu acho que entra nessa segunda categoria. Foi um filme escrito e dirigido por Sérgio Machado e foi uma coprodução da Globo Filmes que parece ter sido esquecida pelo tempo. Não tem em nenhum dos streamings que a gente pensaria que tem, tipo um Globoplay da vida, pelo menos não que eu tenha visto. Eu achei engraçado, inclusive, que o único amigo meu que tinha esse filme marcado como visto no Letterboxd veio depois me perguntar se o filme era legal, porque aparentemente ele esqueceu o que ele tinha visto. Eu achei tudo isso muito esquisito, porque na teoria, se você olhar todos os elementos que tem aqui, devia ser um filme bem mais conhecido. Ele é baseado na amada obra do Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, que eu nunca li. Mas eu lembro de ter lido Capitães da Areia no ensino médio e que eu gostei. Mas eu não vi o filme do Capitães da Areia, então acho que tudo se equilibra e tá de boa. Mas eu sei que a história do Quincas Berro d'Água, o velho boêmio que morre e o corpo é levado pra farra pelos amigos bêbados, é bem conhecida e eu já vi muita gente chamando de um morto muito louco brasileiro na internet. Só que na real a história do Jorge Amado saiu 30 anos antes do Weekend at Bernie's, né? Então na real um morto muito louco que é o Quincas Berro d'Água da gringa. Enfim, o filme tem um elenco muito brabo, que estão fazendo várias interpretações boas aqui. O Paulo José interpreta o próprio Quincas, também tem Mariana Ximenes, Vladimir Brista, Irandir Santos, Milton Gonçalves, uma porrada de gente talentosa em papéis grandes e pequenos aqui. Então tu imagina que ele seria um pouco mais memorável, mas a impressão que eu tive é que o filme pegou um pouquinho demais o espírito do velho Quincas e acabou focando demais na farra, e é uma coisa muito caótica, e acaba deixando a trama um pouco de lado. Me lembrou aqueles filmes de comédia americano que é tipo uma noite muito louca, em que um grupo de personagens excêntricos entra em várias confusões aleatórias e absurdas, tudo no mesmo dia, e acaba que o roteiro é estruturado quase como várias sketches com os mesmos personagens do que uma história muito grande. Então o filme não tem muito tempo pra respirar e dá pouco espaço para as dinâmicas de personagens e temáticas interessantes que ele levanta ali. E é um filme de comédia também, mas eu acho que tem seus problemas com o humor, né? Mas vamos lá, a premissa desse filme é uma doideira. A figura central, viva ou morta, é o homem chamado Joaquim Soares da Cunha, porém mais conhecido como Quincas Berro d'Água. A gente vai descobrindo a história dele por narrações e flashbacks ao longo do filme, mas basicamente ele era um pai de família classe média tradicional, com um trabalho de escritório focado no dinheiro, e ele cansa dessa vida, decide largar tudo, vai morar nos guetos e passa a ter uma vida boêmia. Ele acaba virando uma lenda local no bairro onde ele passa a morar com a galera da rua, os cachaceiros, rato de bar, mendigo e prostituta. Benedita Boa Bunda era safada, trambiqueira, maconheira, ladrona, descarada, sem vergonha, mas era um exemplo de mãe. O filme começa com ele morrendo na noite do aniversário dele, sozinho em casa. Nisso a gente acompanha 2 grupos de personagens lidando com essa morte. Isso pra mim é a dinâmica mais interessante do filme. Primeiro é a família do Quincas, que é uma família tradicional classe média, que escondia quem o pai era, diziam que ele era um comendador que estava morando fora ou alguma coisa assim. O segundo são os amigos pinguço deles, que estão muito abalados e que durante a madrugada, quando ficam sozinhos com o corpo, decidem ir comemorar o aniversário do Quincas, levando ele pra uma última noite de festa. E aí ele sai andando com o corpo dele pelas ruas de Salvador. Levam o corpo num terreiro, levam pro bar do Otton Bastos, são presos e usam o corpo pra fugir da delegacia. É esse tipo de trama de sequência de doideiras. Enquanto isso, a filha do Quincas e o marido dela estão junto com a polícia, seguindo os 4 amigos pra tentar recuperar o corpo. Esse conflito eu acho que é a parte que eu achei mais interessante aqui. A família rica no começo é bem caricata, tem uma cena da Mariana Ximenes conversando com as amigas que parece uma cena de qualquer novela já feita. De Buenos Aires é um luxo. E o personagem do Vladimir Brista é meio que um pilantra corporativo, mas ao invés de ser o vilão, ele é quase uma figura cômica. Eu acho isso bem engraçado. O jeito que ele tá vestido, todo pimpão. Quem é que vai olhar e dizer que ele vivia feito um mendigo? Basicamente, o plano deles é esconder que o velho era cachaceiro pra manter o status da família, porque todo mundo respeita eles, respeita o cara no trabalho, porque acha que o velho é comendador. E o filme vai criando esse contraste que, pra mim, mais ou menos levanta a pergunta de quem realmente era a família do Quincas, se eram os parentes dele ou os amigos. Acho que o que mais mostra isso é a reação quando eles veem o corpo. Os parentes ficam todos parados em silêncio, meio constrangedor, sem saber o que fazer, imediatamente começam a discutir o que fazer pra lidar com essa situação, como vai afetar a imagem da família deles.
enquanto os cachaceiros chegam chorando, não se aguentam, estão muito mais visivelmente abalados ali. Os dois grupos então decidem ficar com o corpo a noite toda. Os pinguços querem ficar por respeito e a família quer ficar porque eles querem sair com o corpo pro enterro na surdina, pros amigos pinguços não aparecerem no enterro. E aí tem esses detalhes visuais também. O Quincas se vestia igual um malandro, frequentava a festa de Iemanjá. No começo eu acho que ele tá usando daqueles colares que são do candomblé, mas a família que não tem contato com ele chega lá e veste o cara com um terno, impede as orações do povo que tá lá e fala que ele era cristão, fica colocando relógio de ouro pra enterrar com o morto, tentam passar ele pra algo que ele não era. O engraçado é que isso vira parte da trama. A família é preconceituosa e isso entra no filme quase como um comentário de classe ou crítica social. Isso tá bem implícito e explícito no jeito que eles tratam todo mundo que vai visitar o corpo do Quincas, na repulsa que eles têm pelos costumes e pelas pessoas da região. Eles imediatamente acham que os amigos do Quincas são mal intencionados e depois acusam eles de roubar o corpo por causa do relógio de ouro. Mais tarde isso volta quase como uma piada, com um policial falando que é um relógio falso. É uma parada pequena, mas que resume esse aspecto da trama, a imagem falsa que a família tenta construir do velho ali, mas é também a própria hipocrisia e a imagem vazia que essa família quer passar de si mesmo, que eles se acham muito melhores que os outros, quando a gente vai vendo que na real eles não estão tão distantes assim. Isso porque eles ficam julgando o estilo de vida do velho o filme todo, mas no final eles acabam meio que seguindo os passos dele também. Eu gosto do drama da Mariana Ximenes aqui, porque ela começa com vergonha do pai, mas ela vai tendo uma epifania silenciosa ao longo da trama. Isso é bem feito porque não é expositivo. Ela tem uns momentos que fica contemplativa, olhando pela janela, tendo as lembranças dela com o pai. Vai mudando a perspectiva sobre ele, abrindo mais a mente, e no final acaba deixando a imagem de lado, vai beber pinga e transar com o delegado. E eu acho que é legal porque não tem nenhum diálogo dela falando, sabe, acho que meu pai tinha razão no fim das contas. Nem nada do tipo, dá pra entender o processo do pensamento dela só pelas ações que acontecem mesmo. O Vladimir Brista tem uma subtrama parecida. No começo, no velório, ele troca olhares com uma travesti que tá ali, mais tarde tem uma briga de bar que ele cai no chão, a travesti ajuda ele e eles saem juntos pra fora do filme. Mas assim, a montagem dessa cena, do filme todo na real, é tão caótica que eu tive que voltar depois pra ver o que rolou com ele, porque eu não tinha percebido, pra mim ele só tinha desaparecido do lugar. Mas falando nisso, eu gosto de como eles fizeram os flashbacks aqui, que quase sempre acontecem de um jeito meio lúdico. A personagem olha pela janela e o flashback acontece ali como se ela estivesse vendo ele rolando naquele lugar, como se fosse uma lembrança viva. A fotografia e a correção de cor deixam os flashbacks um pouco mais desbotados do que o tempo presente, pra gente conseguir identificar ali facilmente e não causar nenhuma confusão temporal, já que esse estilo de flashback é um pouco diferente. Em questão de humor, pra mim esses flashbacks do Quincas vivo fazendo merda foram o que mais funcionou no filme. Umas piadas simples, tipo ele bêbado em cima de um monumento da praça falando, sei nem como que eu subi aqui. Ou a cena famosa que dá o nome do personagem, que ele rouba uma garrafa do bar achando que é pinga, mas na real é água e ele dá um berro de desgosto. Essa cena eu achei peculiar porque acontece no bar do Otton Bastos, que tem um papagaio ali vendo tudo. E quem tem o flashback é o papagaio. Isso já é meio absurdo por si só, mas melhora quando o papagaio solta um sonoro "Ih, se fudeu" quando o cara dá um gole na água. Eu tava na dúvida se esse filme ia dar um bom vídeo ou não até passar essa cena. Quando isso aconteceu eu falei, pronto, vou ter que fazer o vídeo só pra colocar o clipe do papagaio xingando aqui. Mas apesar de eu ter rido dessas cenas, uma das coisas que não me pegou no resto do filme foi o humor, que às vezes apela pra essas piadas bobas e óbvias. Tipo a personagem da tia aqui, que a única caracterização dela é que ela peida. E ela peida muito. Tá uma nhaca nesse quarto. Dá pra encaixar no tema da hipocrisia da família classe média, que ela tá peidando, zoando o ambiente, colocando a culpa no bairro, no lugar, agindo como se não fosse ela que fedesse ali. Mas ainda é piada de peido, né? Humor. Pelo menos isso resulta numa cena que o defunto chama ela de cu de corneta. Cu de corneta. O que eu também achei bem bizarro, porque é a única cena que alguém parece escutar alguma coisa que o Quincas fala como se ele fosse uma assombração. Isso nunca acontece de novo no resto do filme, não é relevante, ele só fez isso pra xingar a parente mala dele no começo do filme. Porque se parar pra pensar, eu acho que é justificável. Mas sério, eu acho que o Paulo José mandou bem nesse filme. A presença do Quincas é muito boa, mesmo que só de corpo ali, e ele consegue ser bem engraçado nas cenas que ele tá vivo, e dá muita personalidade pro personagem só pela voz, nessa narração etérea
séria que tá rolando quase sempre no filme. Mas eu disse que o filme tem uma montagem caótica e isso foi o que mais me tirou da trama. Porque já é uma trama de eventos aleatórios, o grupo de protagonistas não tem muito objetivo além de ir curtir a noite com um amigo finado. Tem muito personagem no filme, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e esse ritmo também meio que dita o tom de farra e bebedeira que foi a vida do Quincas, beleza. Mas acho que por causa disso, as cenas que são mais emocionais ficam afogadas no meio do filme. Tem a personagem da Marieta Severo, que era uma amante do Quincas ou alguma coisa assim. Ela fica muito abalada com a morte dele e só no final do filme que levam o corpo até ela. Tem um momento que ela tá lá chorando abraçada com o corpo, mas é uma cena muito breve, com muito corte rolando ali no meio, e a gente vai disso diretamente pra uma briga de bar que acaba com uma galera roubando o corpo da galera que roubou o corpo, enfiando ele numa lata de lixo e descendo ladeira abaixo. Então volta pro frenesi ali muito rápido. Acho que a farra exagerada acaba tirando um pouco da parte emotiva do filme. Mas assim, eu acho que é um filme bem feito, principalmente em questão visual. Olhando a página da Wikipédia dele, a gente vê que foi indicado a vários prêmios aqui no Brasil, mas os que ele venceu foram todos relacionados a essa parte, maquiagem, figurino, direção de arte. Faz sentido, porque é um filme de época e tem uma direção de arte apropriada ali, e por ser essa estrutura de trama, ele acaba tendo vários ambientes diferentes que são muito bem caracterizados. O escritório, os bares diferentes, a delegacia, o terreiro, a casa chique da família, contrastando com a casa zoada do Quincas. E o visual dos personagens é marcante também. O próprio Quincas é apresentado de um jeito misterioso, porque o diretor demora pra mostrar o rosto dele pra gente. Ele fica nas sombras, fica de costas. É interessante porque a gente vê a garrafa de pinga na mão dele muito antes da gente conseguir ver a cara dele. O que é uma boa caracterização visual ali pro cachaceiro. Os 4 amigos bêbados meio que servem o mesmo propósito na trama, mas cada um tem uma caracterização particular ali que é vista no visual deles também. O Irandir Santos é ex-militar, se apresenta como cabo, o que dá pra ver de cara pela jaqueta dele. Ele meio que assume o posto de comandante ali dos 4. Aí tem o outro que tá meio vestido de palhaço, que é o artista da galera, o poeta ruim do grupo. Tem um cara que fica carregando um sapinho de estimação por aí. O sapo aparece o filme todo fazendo umas piadas, e ele é relevante só no começo, na real, quando ele cai no corpo do velho e pula, simulando uma batida de um coração, que acaba dando toda a ideia de sair por aí com o corpo. E tem o cara que é o mais emocionado do grupo, que na primeira metade do filme tá chorando tanto que é até difícil de entender o que ele fala. Eu nem acho isso ruim. Uma coisa que eu geralmente acho artificial em alguns filmes nacionais é quando todo mundo fala de um jeito travado, não natural, dicção perfeita, igual novela mesmo. E as atuações nesse filme são quase todas muito naturais, fluem bem ali. Acho engraçado até que a cena que eu mais senti essa vibe de novela foi a reunião da Mariana Ximenes com as amigas. Eu não sei se pareceu uma novela ali, é proposital, mas acaba servindo um propósito de interpretação aqui, que é mostrar como aquilo ali é artificial, aquilo ali é aquela questão da imagem. Enquanto a galera da rua é mais real, dá aquela impressão de pessoas peculiares que a gente vê por aí no dia a dia, que estão tendo seu momento de destaque ali. No geral, eu acho que foi uma experiência positiva, mas eu acho que também é um filme que tem muita coisa acontecendo e acaba ficando desfocado. Ele acabou me perdendo em um momento ou outro ali que tinha muita confusão e o humor não funcionava tanto. É o tipo de filme que se eu não tivesse sorteado pra esse quadro e feito esse vídeo, eu provavelmente ia fazer igual meu amigo fez. Ia marcar como assistido e ia passar uns anos e eu ia esquecer completamente. Nesse vídeo eu decidi fazer uma coisa diferente e eu vou fazer o sorteio do próximo vídeo já no final desse, porque aí pelo menos vocês já sabem o que vai vir, dá pra a galera assistir o filme se vocês quiserem, gerar um hype ou qualquer porra. Então vamos jogar o sorteio aqui de uma vez e vamos lá. Não é possível.